Enquanto aguardamos os alunos chegar, já está na hora, mas não chegou ninguém. Vou aguardar eles com uma música calminha para a gente compartilhar aqui, acalmar um pouquinho. Assim que eles forem chegando, a gente para com a música e voltamos para a nossa aula.
Julie? Oi, Julie? 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 Oi, professora. Oi, tudo bem? Tô bem, e a senhora? Tudo bem. Será que os colegas estão com problema para acessar? Não falaram nada? Não mandaram nada, professora. É, aqui Vou para mim mandar tá... ali no grupo que a senhora tá esperando já. Oi? Vou mandar ali no grupo da sala. Aqui ninguém tá pedindo nada, né? Tá escutando a musiquinha?
Aham. Tá ruim a música ou tá boa? Boa, professora. Tá, manda um recadinho aí pra eles virem pra aula, senão eu vou começar e depois não adianta, Tá bom, vou mandar aqui pra ele. tá? Eu vou esperar mais 4 minutos.
tu conseguiu falar com ele? Oi, Julie. Conseguiu falar com eles? Professora, eu mandei mensagem no grupo, mas ninguém respondeu nada. Só a Larissa Ninguém. que está com visita e Hã? disse que já vai entrar. Como? A Larissa que falou para mim no privado que está com visita e daí Que não logo vai. já entra, mas os outros não falaram nada. Tá, então eu vou respeitar você que está na aula e vou começar a aula, tá, Julie? Tá. Ô, Julie, você trabalha em prefeitura ou não? Não, professora. Não? Você trabalha no quê? Por enquanto agora tô de boa agora. De boa não, modo de dizer, né? Faço as coisas pro meu pai que ajuda. Você não está trabalhando, Julie? Não, ainda não, professora. Tá. E como é que você vê? Assim, eu vou fazer uma pergunta e eu quero a tua opinião sincera, sem teoria e nem achismo. Como é que você está vendo essa campanha política? Como é que você consegue ver alguma coisa, relacionar alguma coisa à contabilidade pública e às campanhas políticas que estão ocorrendo agora? Olha, professora, tipo, nessas políticas eu nem sou fanática e nem tô prestando atenção, sabe? Tipo, nem. Não tô por dentro, como se diz. Tá. Mas já recebeu a visita de algum candidato, alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, quando você está em algum lugar? Ainda não. Não? E você vê que eles estão preparados para fazer uma gestão política ou não? Na tua visão, assim, pelas pessoas que você conhece que são candidatos. Não vamos citar nomes, tá? Nem partido. Das pessoas que você conhece que são candidatos, você acha que eles são preparados para serem gestores públicos? Alguns sim, né, professora? Outros não. Uhum. E por que que você acha que uns não? Porque ainda uns vai pra lá e ainda fazem as coisas, né? Outros, sei lá, pra que vão. Olha, por que que você acha que eles vão para o setor público? Só pra ficar na mamata, né? Os salários são bons, né? Uhum. Ainda, até, tipo, a única coisa que eu sei aqui em Urubici, ainda eles querem aumentar o salário. Uhum. Eles queriam que aumentasse o salário deles, né? Dos funcionários públicos, de vereadores ou de quem? Dos vereadores. Ah, tá. Quem que queria? Os próprios vereadores ou algum órgão? Ou Não, a os prefeitura? próprios vereadores mesmo. Hum. Qual é que é o salário dos vereadores no teu município? Pior que nem sei, professor, assim, o valor. Hum. Mas eles não ganham mal, não. Eles ganham bem. Eles ganham bem. Ah, deve de ganhar, né? Eu não sei. Aqui na minha cidade, me parece que é 8, 9 mil reais cada um que ganha. Para mim é muito bem. Para mim é um mega salário. Nossa, bem bom. Para mim é um Então, o mega professor tem salário. que se candidatar a isso. Não, não. Não gosto de. Porque quando você se candidata a alguma coisa, você tem que se candidatar a algum partido político, né? Uhum. E aí, todos os partidos têm um lado bom e todos têm um lado ruim. E quando você se candidata a um partido, você tem que defender ele, né, por todos os lados, né? Deixa eu só ver aqui se tem alguém chamando. Ver se tem alguém que está perdido na sala de aula. Não, não tem ninguém. Então fica difícil, sabe? Eu não gosto de política partidária. Eu gosto de falar de política, mas política econômica, política de governo, essas coisas, mas sem vínculo partidário. E não tem como se candidatar. Se um dia, eu te confesso que se um dia a gente pudesse se candidatar sem ter partido político, eu faria, mas sem ter partido político. Só que hoje não é possível, né? Você não pode se candidatar sem ter partido político, tem que estar
filiado a algum partido, então acho que isso para mim não serve, né? Quando você tem que estar vinculado a algum partido político, então tem que seguir aquela ideologia deles, para mim não serve. Prefiro o meu trabalho mesmo. Mas que o salário deles é bom, né? Então acho que, no meu ponto de vista, esse é um dos fatores que existe tanta gente indo atrás da política. Você pode ver as pessoas. Eu vou falar para as pessoas que eu conheço da minha cidade, até as pessoas que. Alguns que, se não tiverem uma cabeça boa, não conseguem nada. Mas alguns que têm alguma cabeça um pouquinho melhor, ficam 4 anos ali na política, eles guardam um bom dinheiro. Isso é sinal de que o salário não é ruim, né? E por que eles querem permanecer lá? Porque o salário é bom. E a gente vê nos cargos maiores também, né? Claro que depois entra aquele gosto pela política, aquele gosto pelo poder, todas aquelas questões de disputa. Mas o salário deles é bom, sim, em todas as esferas. Não sei dentro do setor, o pessoal concursado, como é que é. Mas aqueles que trabalham com cargos políticos, os salários deles são bons, sim. Sim. Não, É acho que complicado, né, professora? não é desprezível, não. Eu até, como a senhora disse, se for para mim se candidatar, eu também não se candidatar. Porque é ruim, né? Porque lidar com o povo não é fácil. Por É, exemplo, para a senhora, eu vou ser boa. Para outra pessoa, eu vou ser ruim, né? E hum, assim, nada agrada, né? é. E como tudo é muito corrupto no nosso país, né? Se você não se corromper, você não vai em lugar nenhum. Eu vejo assim que as pessoas brigam tanto, tanto, tanto pelos corruptos, né? Falam tanto, 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 tanto da corrupção. Quando eles entram no poder, eles se tornam corruptos também. Então, eu prefiro, tá bom assim do jeito que eu tô. Eu deito e durmo, né? Posso não dormir por problemas meus, mas não por outras coisas, né? Então, eu vejo assim, a gente começa a observar desde uma esfera local, as pessoas começam a fazer coisas assim que a gente diz, meu Deus, não esperava isso de tal pessoa, né? Uhum. Então, não. Se um dia der para se candidatar sem partido político, eu ainda defendo que as pessoas quisessem se candidatar para servir, como elas dizem, eu quero servir ao povo, deveriam se candidatar sem ter salário. Por exemplo, o vereador não deveria receber salário, deveria ser um trabalho voluntário. Tá? Ou um salário mínimo que fosse só para pagar o combustível, entende? Só Mas para. daí eles não iam, né, professora? Claro que não. Então, por isso que a gente diz. Então, por que o discurso é de servir o povo? Nada, é para servir o bolso deles. E aí depois fico incentivando o trabalho voluntário dos outros? Não, né? É que aqui em Urubici, tipo, deu bastante candidato novo, assim. É. Até para concorrer. Teve numa eleição ali, eu não lembro o ano, teve um homem que se candidatou, acho que parece que eles ganham um dinheirinho para fazer a Sim, eleição, eles né? ganham dinheiro do partido para fazer a campanha. Eles têm Aham. o fundo Daí, tipo, partidário, né? ele não gastou nada, ele guardou o dinheiro. Daí, tipo, não ganhou, sabe? Mas daí ele ficou com o dinheiro dele. É. Bem no Eles fim, a têm, maioria tá indo assim, né? Porque ganhou um, um dinheirinho, acho que meio bom. eles têm um fundo partidário que eles ganham, mas eles têm que fazer prestação de contas do dinheiro que eles ganham, eles recebem esse dinheiro, mas eles têm que fazer uma prestação de contas. Eu me lembro que uma vez, já uns, sei lá, uns 8 anos atrás, umas 2 eleições atrás, no escritório tinha uma colega que ela gostava de política e ela era bem envolvida, assim. A gente pegou de fazer uma prestação de contas de um grupo de pessoas que eram candidatos a vereadores da cidade, né?
eles têm que fazer prestação de contas de tudo. Eles recebem um X valor, esse dinheiro entra na conta deles, né? Digamos assim, vamos pegar um valor, R$ 1.000. Eles recebem R$ 1.000 para eles gastarem. Tem uns tipos de gastos, de coisas que eles podem comprar com aqueles R$ 1.000. E daí eles tinham que dar nota de tudo, né? Ah, por exemplo, gastou, sei lá, com R$ 100 com a contabilidade tinha que dar uma nota de R$ 100, né? Uma nota de R$ 100. E assim, ele comprou tal coisa de tantos reais e outro de tanto, mas não coisas para doar para a campanha. Aí teve um candidato que eu me lembro que na época ele comprou, parece que era rancho, alguma coisa assim. Ele foi chamado depois das eleições para ele explicar no Tribunal de Contas, como é que a gente chama? Comitê de Ética, agora não me lembro. Em Caxias do Sul, ele teve que ir lá prestar contas, porque daí não fechava, eles não aceitaram as contas, né? Então, que ele apresentou notas, eu me lembro que era um tênis que ele tinha comprado, um dos candidatos, tênis e compras de supermercado, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. E aí eles não aceitaram, porque a gente faz tudo pelo sistema, né? Do próprio tribunal. E ele teve que. Ele precisou ir a Caxias para se explicar de uma diferença que teve. Então, não sei como é que eles fazem com esse dinheiro, né? Se sobra, como é que eles fazem isso, mas eu sei que tem que fechar tudo. Se eles ganharam R$ 1.000, ou eles têm notas que comprovem todas as despesas de R$ 1.000, aquelas despesas que estão dentro de um cronograma, que são permitidas, ou devolve o dinheiro que eles não gastaram. Tem que fechar. Exatamente. A não ser que eles, mas para tudo eles dão um jeito, né? Essa gente nunca se sabe. Pode ser que eles fazem inventam algumas coisas ali, para tudo eles dão um jeito. Mas para fazer compras até, tipo, para dar pro povo, eu acho legal, professora, melhor do que ficar dando dinheiro, assim. Mas é que a compra para dar para o povo, assim, eles entendem como compra de votos, né? Não pode isso. Isso é fraude. É, Não isso pode também é fazer isso. errado, né? Só que é como se diz, o povo faz assim porque depois quando vai pedir uma ajuda eles não dão, né? Uhum. Mas eu É, acho errado, né? Eu acho é. errado de ficar comprando voto. E essa pessoa diz que pagou várias contas de luz, disso, daquilo. E para ele estaria eleito, né? Só pela Uhum. quantidade de luz que ele disse que pagou, ele estava eleito. E ele não fez nem 40 votos. É que o povo é como se diz, são sacanas, que Mas eles é claro, eles é, pedem. E aí existe toda aquela coisa assim. Aí é o corrupto quem paga e corrupto quem pede também, né? eles pegam o dinheiro de vários, aí Uhum. volta para outro. Arruma um dinheirinho, ainda arruma um dinheirinho, né? Por Uhum, isso que eu digo, não deveriam receber nada, né? uhum. E deveriam assim, ó, quanto você tinha no banco, essa prestação de contas, eles não poderiam dar nada e nem receber nada. Devia ser tudo, tudo bem limpinho, mas isso é sonho, né? Isso é Uhum. sonho. Isso é sonho. Vamos para a nossa aula, então, Julie. Quando a gente termina, então, você vai embora e eu fico aqui esperando os outros, tá? Tá bom. Vamos compartilhar a nossa tela aqui. Só me diz se você está enxergando. Você está Ô, vendo, professora. Julie? Hã? Aham. Tá vendo? Viu que eu mudei a tela? Uhum. Ficou bem legal. Estava enjoada daquelas outras. Olha aí, ó. Ficou muito escurinha, mas dá só para mudar um pouquinho, tá? Contabilidade pública, tá? Meu e-mail. Meu e-mail não está aqui. Mas está só no final, tá? Então vamos lá. A tomada de decisão, né? Então aqui vamos deixar um pouquinho menor. Então toda tomada de decisão, né, no setor público, ela tem seus modelos decisórios e tem os processos de gestão
tal como numa empresa, né? Numa empresa tem os modelos de gestão e tem as pessoas que tomam as decisões da gestão. Tá? Então, tem as pessoas indicadas, as pessoas que seguem uma hierarquia para tomar essas medidas de decisão. No setor público é a mesma coisa, só que daí esse modelo de gestão é gestão pública, tá? Então, o modelo básico, o modelo decisório básico segue os princípios da decisão empresarial, tá? Os modelos, a hierarquia, tá? Tem todas essas decisões, e aí tem o mesmo processo, né? Numa empresa, tem quem faz a gestão, quem manda, né? É o gestor, depois vem vindo as pessoas lá dentro que têm os seus grupos, têm seus chefes de departamento, enfim. No setor público tem a mesma coisa, né? Então, a única diferença é que a administração pública é uma organização constituída sem fins lucrativos. Já as nossas empresas, elas têm fins lucrativos, né? Sempre elas têm fins lucrativos, senão não teria por que ser, né? Então, a administração pública, ela tem o objetivo dela, como ela é sem fins lucrativos, ela tem que atender a população, principalmente como educação, saúde, transporte, segurança pública, principalmente o tripé, né? Que agora é o que a gente ouve, segurança, saúde e educação. Aí os candidatos ficaram lá 4 anos, não viram que faltava segurança, não viram que faltava educação, não viram que não tinha segurança, não tinha educação, que mais? Segurança, saúde e educação. Ficaram 4 anos lá, não viram que tinha isso. Agora, no último mês de campanha, eles descobriram que falta tudo isso dentro do seu plano de governo, né? Então, isso o que é? É uma falta de tomada de decisão por processos de gestão, processos corretos, tá? Esses processos precisam tomar de forma correta, porque se os processos não são tomados de forma correta, tem muitos problemas, pode acontecer muitos problemas, tá? E esses problemas podem ser irreversíveis. Uma vez, os problemas da gestão pública eram até 5 anos, agora você pode responder a vida toda pela sua má gestão. Quando digo sua má gestão, é a má gestão do setor público. Antes que eu esqueça, tu fez a prova, Julie? Fiz, professora. Fez? Fiz. E até quando que vocês podem fazer a prova? Eu acho que é até dia 18. Ah, tá. Eu me lembro, eu tinha esquecido de ver. Tá, que para mim só fica liberado quando todos terminarem. Tá? Então, voltando ali, né? Desculpa só te perguntar isso. Então, antes eram 5 anos após as pessoas saírem dos seus cargos públicos. Agora, eles podem responder eternamente por algum processo administrativo mal gerido ou uma tomada de decisão que possa causar problemas. Então, por isso que eu pergunto assim, como eu falei, antes, você acha que as pessoas têm conhecimento de fazer esses processos, que existe essa necessidade de tomar decisões públicas, de fazer uma gestão pública baseada naquele princípio que é sem fins lucrativos, ela foi constituída sem fins lucrativos, mas ela tem que atender os princípios básicos da lei e atender ao processo decisório, que é o processo de gestão. Eu acho que tem que aumentar essa tela, porque não está muito pequena, tá? Então, a tomada de decisão nos processos ficou melhor assim? Ficou. Então, a tomada de decisão no processo decisório, ela sempre é muito complexa, porque ela envolve um modelo, né? Um modelo de decisão, e esse modelo de decisão sempre precisa respeitar aquela hierarquia necessária dentro dos seus poderes. Tá? Então, se tem a sua hierarquia necessária, ela tem as suas características básicas ou características gerais. Primeira característica, identificação do problema, que é, e a geração de alternativas. Então, eu preciso identificar qual é o problema da minha gestão pública e a geração de alternativas.
Né? Então, o que, que eu preciso fazer? Voltando, vindo aqui para o outro lado. Você enxerga quando eu mexo o mouse? Sim, professora. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é o primeiro. Identificação do problema e a geração de alternativas. Daí é preciso levar em conta que, durante o processo da tomada de decisão, os riscos envolvem cada decisão. Então, assim como numa empresa aqui, as empresas têm fins lucrativos, as decisões que são tomadas lá, elas têm reflexos econômicos, tá? Nas decisões dos processos decisórios no setor público, elas têm decisões que também são econômicas, mas que afetam principalmente os setores que nós falamos, os setores saúde, educação, daí vem o transporte, vem uma série de outros fatores, né? E que cada decisão, cada tomada de decisão tem seus riscos. Posso tomar uma decisão que me parece ser a melhor naquele momento. Tá? Eu, como gestora, eu posso tomar uma decisão que para mim é a melhor decisão daquele momento. Mas aí eu tenho a lei me permite que aquela decisão eu tome ela? Aí eu preciso ver se a lei me permite. Se a lei não permite, eu não posso tomar a decisão. Por mais que eu entenda que a decisão que eu fizer naquele momento ela está correta, mas é correta no meu ponto de vista e correta se eu estivesse lá na minha empresa. Agora, como eu sou uma gestora pública, eu preciso verificar se na gestão pública é possível fazer aquilo. Se eu tenho lei que me ampare, se eu não tenho amparo legal, eu não posso fazer. O que é amparo legal? Se a lei me permite. Então, eu preciso seguir todos os processos. E o que precisa ser feito depois? Fazer uma análise das consequências das alternativas geradas, né? Então, eu gerei umas alternativas, eu identifiquei o problema, geração de alternativas, então eu elenquei quais são as alternativas que eu preciso fazer. A, B, C e D, tem todas essas alternativas. Eu tenho que fazer uma avaliação das vantagens e desvantagens dessas minhas alternativas lá da minha gestão pública. Por exemplo, se eu fiz uma escolha, uma alternativa, né? E eu verifiquei que eu preciso investir mais no setor da educação. Aí eu digo que a vantagem de investir no setor, eu vou justificar, né? Que a vantagem de investir no setor de educação, as pessoas se tornam mais humanas, as pessoas se tornam mais empreendedoras, que as pessoas se tornam mais cultas, que as pessoas. E aí vou explicando que elas podem se tornar empresários, que elas podem se tornar pessoas políticas, éticas e políticas de forma correta, tá? Isso eu fiz uma análise. E agora as desvantagens de cada alternativa dessas que eu fiz. Aí daqui a pouco, isso é o que eu penso, mas qual é que é a desvantagem? Aí, digamos, eu fiz uma opção para investir mais na educação porque tinha aquelas vantagens. Mas, em contrapartida, eu deixei de investir na saúde. E quais foram as desvantagens? Ai, por exemplo, vamos assim agora exagerar, tá? Morreram várias pessoas, eu devia ter investido em saúde, deveria ter colocado mais leitos à disposição da comunidade, eu deveria ter colocado uma série de medicamentos para a população, então, né? Então, isso, nossa, eu pensei na educação, mas a desvantagem aqui, agora foram pessoas que morreram, né? Pessoas que ficaram sem leitos, eu tive que tirar dinheiro de outros setores para deslocar as pessoas até o município mais próximo. Então, isso são as análises que precisam ser feitas, né? Assim, na análise sobre a melhor solução, é fundamental ter em mente que a resolução de um problema, por vezes, acarretará segundo problema. Então, veja aqui, ó, por exemplo, eu resolvi um problema
da educação. Eu estou dizendo que eu tirei uma verba que seria para, digamos que tinha 20% para educação, para educação, e 20% para a saúde. Eu resolvi tirar somente 2% da saúde e investir na educação. E esses 2% foram exatamente o que me fez falta na educação. Então, aqui, quais os problemas acarretaram aqui para mim? Esses 2%. Morreu gente, né? Eu tive que gastar, deslocar ambulância, deslocar, enfim, uma série de enfermeiros para deslocar as pessoas para um município mais próximo. Eu tive todos os custos de deslocamento, eu tive que locar leitos no hospital do outro município. Então, são essas análises que precisam ser feitas. Então, o que é? Fazer uma previsão de cenários, os cenários positivos e os cenários negativos. A mesma coisa que acontece nas empresas, tá? Identificação de alternativas mais apropriadas, como nós vimos ali, qual era a melhor alternativa que nós tínhamos? É a educação ou é a saúde? Ou é a segurança? Daqui a pouco eu tiro uma verba, agora tá, da saúde, educação eu não posso mexer, eu vou tirar da segurança, ok? Eu vou tirar da segurança. E a segurança faz o quê? A segurança do patrimônio público, né? A segurança de uma escola. E agora eu tirei exatamente a segurança daquela escola e exatamente no dia que tirei a segurança daquela escola, um bando de pivetes entraram lá na escola e machucaram várias crianças. E agora? Quais as consequências disso? O que será que vai acontecer, né? Então, eu preciso uma decisão de modo que elabore planos avaliados, fazer uma avaliação das consequências da minha decisão. Não precisa ser feito isso, ó, faz o plano. Mas e pode acontecer, eu faço a decisão, mas pode acontecer isso, mais isso, mais isso. Bom, eu vou deixar aquela escola sem segurança. Mas se eu tirar o segurança daquela escola, será que o será tem que fazer 7 perguntas. Se você não tiver a resposta das 7 respostas concretas, é complicado. Então, portanto, o momento de escolha da decisão, que chama os trade-off, é fundamental para o processo de tomada de decisão, uma vez que poderá levar a lugares incertos. Então, fiz essa tomada de decisão, e aqui os lugares incertos que a gente fala foi a decisão incerta, nesse exemplo hipotético que eu fiz agora para vocês aqui, né? Eu deixei a escola sem segurança e os pivetes entraram lá e machucaram as crianças. E agora, Julie, o que você me diz? O que você faria agora? Agora eu vou te chamar, Julie, pode falar. Enquanto eu tomo água. O que você faria, Julie? Julie, tu foi embora também? Ô, professora, como que ele faria o quê para É. para proteger os pivetes? Para proteger as crianças. Você, assim, ó, olha, acho que você não prestou atenção daí quando eu falei. Eu fiz uma decisão, tá? Eu resolvi tirar uma parte do dinheiro que era para segurança, porque eu cheguei à conclusão que para tirar da educação e da saúde não dava. Eu tirei da segurança. E aí entrou os pivetes lá na escola. Então, ó, portanto, o momento da escolha da decisão, os trade-off, o que é os trade-off? Trade-off, tu tem que fazer uma escolha. Tu escolheu, então, que era a prioridade a segurança e a educação. A segurança e a educação. E era essa a tua prioridade, daí você tirou da segurança. É fundamental para o processo de tomada de decisão, uma vez que pode levar a lugares incertos. O que é esses lugares incertos? Você tirou da segurança, mas você não sabia o que ia acontecer. E daí eu te coloquei essa hipótese agora. O que você acha? E agora, professora, fiquei.
E agora, professora, agora me ajuda a me responder Na a minha... verdade, acho que É. teria que tirar de algum lugar que tinha que tirar, ia ter que tirar da educação, eu acho. É melhor É? tirar da saúde. Quê? Se você fosse gestora, você ia tirar de qual deles? Qual deles que, na sua concepção, se você fosse gestor, seria de menor importância? Professora, aqui é a Larissa, eu acho que da saúde eu não tiraria, eu acho que eu tiraria da educação, É? porque a saúde, eu sei, a educação é muito importante, né, mas a saúde também é bem importante. Então, você veja como tem que fazer uma análise das alternativas, aqui, ó, e das consequências, e uma avaliação das vantagens e desvantagens. Então, eu te pergunto, qual é que é a vantagem de deixar na saúde e na educação, né, e não na segurança? Qual é que é a vantagem? Agora você vai me dizer. Ai, a vantagem. Ai, eu não sei, é muito difícil, porque é três coisas muito importantes. Viu? Mas tu é gestora pública, tu tem que tomar uma decisão, Julie. Tu tem que tomar uma decisão. É a Larissa, professora. Ah, é Larissa? Ah, eu pensei que É, era Julie. Ah, você chegou, Larissa, e não tinha percebido a tua entrada. É que agora vocês conseguem entrar sem eu permitir, né? aham. Tá você e a Julie só? Tá, professora, eu tava com visita, daí agora que podia entrar. Tá. Hein, Larissa, o que você faria? Ah, eu não sei, acho muito difícil isso. Tá, então vamos lá. E a desvantagem que seria ali? A vantagem é difícil. E a desvantagem? Você é gestora, você foi candidata a prefeita, você ganhou, você é prefeito da tua cidade. E agora? É que da saúde não tem. A da saúde toda a vida falta, né? Sempre falta implementos lá para os médicos. Daí não tem como tirar. E a educação também sempre precisa e é bastante funcionários para educação. Eu Viu acho como que não... eu dava conta um pouco para essas estagiárias, porque às vezes tem creche que tem 10 crianças e tem quatro estagiárias dentro da sala. E aí você fazia o quê com as estagiárias? Ah, eu acho que eu dava conta para algumas. Ah, então veja, assim, ó, tu veja que é uma decisão que você está tomando, né? E aí eu te pergunto, as estagiárias, elas estão lá para fazer o quê? Para trabalhar, né? Sim, mas qual é a atividade delas? É cuidar das crianças na educação, né? Uhum. Mas daí aí eu sou estagiária lá, cuidando das crianças, na área lá dentro da creche. Aí eu vou dizer, eu não sou da segurança. E aí, o que você me diz? Como é que eu vou fazer a segurança delas? Eu não sou da área de segurança. Pois é, daí eu acho que teria que demitir algumas estagiárias e deixar só um pouco e contratar a gente para segurança daí. É. Viu como não é fácil, né? Tu viu? Complicado, né, professora? É. Confundido mesmo. Então, quando nossos governantes vão para o rádio, para a televisão, eles fazem um auê. É muito fácil, é muito simples. É só você administrar o caixa. É fácil? Estão vendo? Não é, né? E é a mesma coisa você gerir uma empresa. São decisões que você precisa tomar. E uma decisão que você toma, ela tem vantagens e tem desvantagens. E aí você tem que fazer uma análise dessas alternativas, dessas decisões que você toma no setor público. Portanto, é o momento de uma escolha, de uma decisão, é fundamental para você não ter outras consequências. E a Julie, onde é que você está, Julie? A Julie é presidente da Câmara de Vereadores e a Larissa é prefeita, tá?
Vamos lá, Julie. O que que nós vamos fazer agora? Pois agora, professora, não tá fácil, né? Complicado. Tá complicado? Meu Deus, mas como é que nós vamos ser política desse jeito, então? Como é que vamos ser gestores públicos? Ah, eu sei lá, né, professora? Porque eu acho que um pouco até eles podem falar que a gente vai fazer e depois não faz, né? É, né? É promessa? Como é que eu vou dizer? É promessa de campanha? É, Uhum. É muito fácil, né? Você pode falar o que você quer. Agora, quando você conhece, como quando você chega lá dentro, que não é bem como as promessas de campanha, o que que tu vai fazer daí? Bater a cara, né? uhum. É. Ó, Vamos lá. Oi? tipo aqui a gente vai um ônibus aqui de Urubici, um micro e uma van. Daí, tipo, ele ajuda 5.000 reais, professora, para tudo esses alunos. Tipo, no Como? ônibus acho que é Como? 40. Deixa eu só tentar entender como é, o que que você disse. Volta. O que que você disse? Ó, tipo, o prefeito ajuda a gente 5.000 reais para vai Aham. um ônibus para a faculdade, mais um micro e mais uma van. Então, Uhum. quantas pessoas dá, né? Uhum. Para 5.000 reais. Daí a gente paga 360 de ônibus. Daí agora, por causa Uhum. dessas políticas, a gente teve reunião com ele e tal. Ele disse que não podia ajudar mais a gente, né? Porque é caro, né? 360 reais. Uhum. Daí a gente pediu uma força para ele mais. Ele disse que não podia. Daí, como agora que é política, daí se candidatou agora outra mulher para ser prefeita, né? Daí ela fez Uhum. umas propostas. E daí, para ele não ficar por baixo, hoje ia ter reunião com ele, com o prefeito que é de agora, sabe? Uhum. E daí, para ele fazer outras propostas, para ver como ele é. Até estava conversando com meu pai. Como que ele disse que antes não podia? Não tinha E como dar uma agora força. pode, né? E daí agora Mas como isso é para pode? o ano que vem, ou é para esse ano ainda? Não, para ano que vem daí. Ah, tá, tá. Ah, tá. Mas daí como se no começo desse ano a gente pediu uma força? E ele disse que não podia, porque não sei o quê, porque só não depende só dele, porque depende dos vereadores, porque tem que assinar e não sei o quê. Mas como que agora ele vai fazer uma outra proposta? Pois é. Por quê? Mas aqui em Otacílio a gente não recebe nada, a gente paga 280 o ônibus. E eles não ajudam com nada. E realmente Falar eles você precisam, pode. Hã? e realmente eles precisam dos vereadores para assinar mesmo. Sim, eles precisam, os vereadores, para assinar, né? Porque falar a gente pode. Agora a gente tem que arcar com as consequências da fala, né? A fala é livre, mas né, tem as suas vantagens, mas também tem as desvantagens. Você tem que medir as consequências depois. Quais são as consequências de você falar daquilo que você não sabe depois como que tu vai fazer? E daí? Vai simplesmente dizer, ó, não deu? Mas é Né? estranho, né, professora? Como que antes não dava e daí agora ele vai fazer outra proposta. É, Claro, no para ele mínimo, se eleger, como a professora disse, falar é fácil, fazer é difícil, né? falar é fácil, cada um fala, e agora quero ver fazer. Uhum. E Daí ele não ainda vai tem a deixar. lei, e ainda tem a lei, né? Ele não vai deixar, ele vai querer fazer uma proposta melhor que essa que quer ir para prefeita, né? Para tirar ele, né? É, claro, claro, com certeza. Agora, daí tem que fazer, assinar um documento. Eu, se fosse eu de vocês, fazia assinar um documento. É, Assinava uma ata, fazia uma ata de reunião e documento assinado. Se não, palavra, minha filha. Político, palavra é igual neve. uhum. Sabe como é que é neve, né? É. Agora até nem sei a proposta dele, né? Porque eu não fui na reunião, era agora às 7 horas, daí eu tenho aula, né? Mas alguns Ah, alunos vai dele, depois eles vão passar no grupo do ônibus, né? Pra gente, hum, né? uhum, é. Mas essa Marisa, que é para ser candidata agora,
ela pegou. Ai, eu não sei qual, não sei se é deputado, alguma coisa assim. Diz que daí parece que 2 anos ele paga 17 mil, 17 mil e pouco, só o ônibus. Daí diz que ele dá pra gente, se ela se eleger, sabe? Aham. Daí diz que a gente não vai pagar nada, mas também é uma coisa que como se diz, né? Daqui a pouco diz que vai ajudar e não ajuda, porque 17 mil e pouco é dinheiro, né? Claro que é. Tá? Então vamos adiante. Vamos para nós. Então falar a gente fala, quero ver as consequências depois, tá? Então nós temos variáveis intervencionistas, intervenientes no processo decisório, associados à natureza da decisão, porque elas são incertas. Qual é que é a incerteza? Tempo, quantidade, qualidade das informações disponíveis, é isso que nós estamos falando, né, associada à natureza da decisão, a incerteza, como vocês estavam falando agora, o tempo, a quantidade, o valor, a qualidade das informações disponíveis, e aí quais são os objetivos, né, a alocação e as consequências da decisão. Quais são as consequências dessa decisão? Vamos continuar no exemplo que vocês deram ali. Quais são as consequências dessa decisão que essas pessoas estão tomando? Não vamos citar nomes, tá? Quais são as consequências dessa decisão? As consequências podem ser, né, de onerar os cofres públicos, as consequências podem ser dele não assumir o que ele prometeu, da decisão, né? As consequências são de vocês se revoltarem, né? Uma série de coisas. Então, isso são consequências, né? Então, todas as consequências são inerentes ao decisor. Quem é o decisor? A pessoa que está decidindo fazer essa informação. Qual é a motivação? Qual é agora? A gente sabe qual é a motivação, a emoção, a exaustão resultante de um processamento de grande quantidade de informações e experiências, né? Então, por exemplo, agora, nessa época, eles têm uma motivação expansiva, uma emoção, uma exaustão, porque todos estão exaustos, resultante de um processo que a gente conhece, uma quantidade de informações, e eles têm experiências de algumas coisas que eles podem fazer, mas que têm as consequências que nós já estamos falando lá atrás, né? E as consequências podem ser longas, não são só agora. E temos um relacionamento ao ambiente. O que é esse relacionamento ao ambiente? Onde as pessoas estão inseridas, onde é esse órgão, esse poder, porque aqui agora nós estamos falando de contabilidade pública, né? Então nós estamos falando do ente público, não de empresas, né? Uma influência social, uma pressão de pessoas próximas e exigências do próprio trabalho, né? Então, qual é que é relacionadas ao ambiente? Uma influência social. Qual é que é, assim, ó, digamos que vocês consigam esse valor, muito bom para vocês que vão estudar, né? Continuando o exemplo de vocês, tá? Bom para vocês que vão estudar, que tem esse valor, né? Caso eles não derem esse valor para vocês, vocês vão ter outras dificuldades, vão ter uma pressão, a pessoa vão sofrer pressão de pessoas próximas, e exigências do próprio trabalho de vocês vão ter que arrumar outras formas de trabalho, vão sofrer pressões. Por sua vez, essas pressões que vocês sofrem, vocês vão migrar, vão passar para outras pessoas, como é que a gente diz, vão transferir essas consequências para os demais da família, a família também vai se envolvendo, vira uma bola de neve. Olha esse nossos aviãozinho aqui. Então, nós temos a nossa administração pública municipal, nós temos aí o que é o nosso planejamento público municipal, que ele tem um orçamento, né? O que é esse orçamento? É uma previsão das receitas, futuras num determinado período. Então, eles também trabalham como as empresas. Eles têm uma previsão de receita mensal, uma previsão de receita semestre, anual, enfim, do período, tá? Então, sempre que eles têm o orçamento deles é feito anual. Então, eles sempre fazem um orçamento anual.
Então, eles sempre trabalham com valores orçados. E eles fazem uma projeção das receitas e despesas do ano seguinte baseado no ano anterior. E aí, daqui a pouquinho, olha, por exemplo, nós temos este ano, que é um ano atípico, tanto para as empresas quanto para os órgãos públicos, né, o público municipal, quando eu digo administração pública municipal, né, eles podiam ter feito um orçamento, um planejamento de um X receita para esse ano, e em função de que tudo que aconteceu, como as empresas, eles com certeza tiveram uma redução de receita, com certeza eles tiveram um aumento de despesas, em setores da saúde, principalmente, né? Da educação, enfim, outros setores. Então, assim, são incertezas que eles também foram afetados. Então, eles trabalharam baseado no orçamento do ano passado, com receita do ano passado. Mas e para esse ano serviu? Não sei. Então, eles vinham com um nível de receita mais ou menos semelhante. E este ano foi um ano atípico. Tá? E aonde que estão nossas despesas aqui? O que aconteceu? Nossas despesas, o que são as despesas de um órgão público? De moradia, educação, saúde, transporte, lazer e esportes, né? Aqui, despesas, no caso da moradia, tem essas moradias sociais, que eles têm que ter, a educação, que são as escolas, a saúde, que é dos governos municipais, que ele é dividido, o que é do órgão público, do que é do órgão do município, o que é da saúde do estado, do federal, cada um tem a sua parte, ou se eles não têm a parte deles, eles têm em verba que colocar para o hospital, colocar para o hospital da região, que cada um tem, e transporte também, tem o deslocamento. Aqui, olha a verba, vocês estavam falando, que pediram, né? A transporte, quanto de transporte aqui que eles têm? Aí entra essa parte. Aí eles devem incluir da verba da educação um valor e da verba de transporte, eles devem fazer uma migração, alguma coisa eles fazem no meio disso daí. Como que eles procedem? Se eles entendem que é para educação, eu acredito que não, porque não é educação municipal. Eu acredito que essa verba vai como se fosse para transporte, né? Transporte de estudantes para outro lugar. Então, tem rúbricas próprias, lazer e esportes. Então, tem ginásio de esportes, tem quadras de esportes dentro do município. Exemplo de orçamento público aqui, receita versus despesa. Então, isso aqui é um exemplo de orçamento público. Então, eles fazem quando chega dezembro, quando vai mudar de prefeito aqui, eles já vão receber todas as despesas e receitas do ano, e eles têm que fazer o orçamento do ano seguinte, baseado pela lei, tudo no que aconteceu de 2020. 2021 tem que ser baseado em 2020. Então, o orçamento público é feito com base no plano plurianual. Então, o PPA, na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, olha aqui, ó, LOA. Então, é baseado nessas principais leis aqui, ó, que eles têm que seguir. O que diz essas leis aqui? Aqui dentro dessas leis tem os percentuais para cada uma delas. E eles não podem extrapolar, não pode. O que é extrapolar? Tem que seguir aquele percentual baseado, né, no orçamento e a previsão de receitas e despesas futuras determinadas no período, baseado sempre no que aconteceu, tá? Dentro dessas leis aqui que estão os percentuais que tem que seguir. Então, as receitas vêm da onde? Do INSS, vocês vão dizer, INSS? IPTU, taxas, repasses da União, repasse do Estado, sim, as prefeituras recebem um X receitas do INSS, IPTU,
taxas, repasses da União e repasses do Estado. As prefeituras recebem todos esses repasses. Isso aqui são receitas, exatamente disso daqui. Tá? Então, o plano plurianual é dividido em planos de ações nos quais são designados determinados órgãos. Então, dentro desse plano plurianual, os órgãos têm um valor X que eles repassam para os municípios. Tanto por cento de INSS, tá? Tanto por cento, por exemplo, do repasse da União. Cada um tem os valores. A Larissa que trabalha... Larissa, você trabalha na prefeitura, né, Larissa? Não, professora, não. Não? Não, eu trabalho no hotel. Quem que trabalha em prefeitura? Quem mais? O Cleiton trabalha no órgão público e tem mais alguém que trabalha numa prefeitura? Giandra. Hã? A Giandra trabalhava na prefeitura. Quem que tá aí? O Cleiton tá aí, Cleiton? Não, professora, tá só eu e a Juliane. Quem trabalhava na prefeitura era o Cleiton e a Geandra. A Elisângela também trabalha. Ah, Elisângela, tá certo, tá certo. Tá? Então, pesquisa de interação entre alunos. Então, o que eu teria de pesquisa para vocês hoje? Vamos ver quanto tempo vocês têm. 54, não vai dar mais tempo. Mas eu preciso que vocês pesquisem Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Orçamentária Anual, secretarias. Quantas são as secretarias em cada cidade? Quantas secretarias? Quantas são as secretarias em cada cidade? Quantas elas têm, tá? O que são receitas correntes? O que são receitas de capital? Quanto trade-off? Como minimizar os possíveis problemas trazidos pelas implementações de determinadas escolhas, tá? Então, essas aqui são as atividades que vocês têm, certinho? Dá tempo de fazer ao menos a primeira, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deixa eu ver quantos minutos vocês têm. 5 minutos. 5 minutos dá tempo de ganhar uma São Silvestre. E dá tempo de atravessar o oceano. Vamos pegar ao menos essa aqui. Usem a internet, usem o que vocês têm ali, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que diz essa lei? Enquanto isso, eu vou tomar mais aguinha. Tem bebezinho na história ali? Vocês conseguem ver direito a tela? Professora, Oi. estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações e limites para as despesas dos poderes, autoriza o aumento das despesas com o pessoal, regulamenta as transferências em entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. Exatamente. Exatamente. E conseguiu olhar a lei orçamentária anual? Anual, não. Não? Vamos ver se dá tempo.
Deixa para a próxima aula, então, tá? Mas se quiser fazer para a semana que vem, já vai ganhar uns pontinhos se me trouxer, tá? Todas essas aí, professora. Todas essas aqui, Tá bom, professora. tá? Deixa eu ver aqui a tela. Ok. Então, deixa eu ver quem tá aí. A Julie, né? Continua. Interromper aqui. A Júlia e a Larissa. A Larissa tá com o bebezinho aí, Larissa? Tava chorando, né? Querido, Sim, professora, tá aqui comigo. querido. Tá, então, até semana que vem, meninas. Cuide do seu bebê ali. Nos encontramos semana que vem, tá bom? Beijo no coração de Tá bom, vocês e professora. até semana que vem. Até, boa noite. Façam as atividades ali que tem. Eu já deixo hoje de noite baixando. Amanhã eu coloco o link para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo. Não esqueçam do Simpósio Internacional, o dia 18 da FACVEST. Tá bom, ok. Tá? Então, nos veremos. Tchau, tchau. Tchau.